Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. Os trabalhos são retomados com o depoimento do major da PM acusado de facilitar a entrada de manifestantes na sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Questão polêmica. Possibilidade de privatização de equipamentos públicos preocupa os deputados distritais. E agora é lei. Norma aprovada pela Câmara Legislativa garante gratuidade no embarque de ônibus para pessoas com 60 anos ou mais. Incentivo ao esporte feminino. Projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa prevê ações de capacitação para atletas, árbitras, dirigentes e técnicas. A beleza do movimento da dança congelada em imagens estáticas. A exposição Corpo em Movimento, a coreografia da luz, em cartaz na Câmara Legislativa. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na retomada dos trabalhos parlamentares. A retomada dos trabalhos parlamentares na Câmara Legislativa ocorreu com muito debate. Os planos do GDF de privatizar a rodoviária do Plano Piloto e a Galeria dos Estados dominaram as discussões na sessão do dia 1º. A rodoviária não passa rico. A rodoviária não passa classe média alta. A rodoviária passa quem anda de ônibus. Se privatizar e passar a praticar preço do aeroporto de Brasília, as pessoas mais pobres vão ficar privadas. A rodoviária, primeiramente, é o coração do Distrito Federal. Nós tivemos no final agora do primeiro semestre uma audiência pública aqui, que nós temos mais de 180 permissionários que estão há mais de 50 anos lá. Outro tema que mobilizou os parlamentares no dia 1º foi a importância da campanha Agosto Lilás, que busca alertar a população sobre a violência doméstica e familiar. Um dos pilares da solução do problema da violência é investir na educação. E que esse mês de agosto nós possamos implementar e incrementar as nossas ações em função da não violência. A educação também foi tema de discursos no plenário. O deputado Gabriel Magno foi à tribuna pedir mais investimentos públicos para o setor e o cumprimento das metas do Plano Distrital de Educação. Já a deputada Jaqueline Silva cobrou a ampliação do número de vagas nas creches públicas. A primeira sessão ordinária do segundo semestre também foi marcada por reivindicações de melhorias para regiões administrativas do DF. Enquanto o deputado Pepa pediu a reforma do estádio Adonir Guimarães, em Planaltina, o deputado Rogério Morro da Cruz reclamou da situação precária das faixas de pedestre em São Sebastião. No último dia 2, a decisão do GDF de descredenciar 36 instituições que atendem crianças no contraturno escolar com atividades pedagógicas repercutiu no plenário. A medida foi bastante criticada pelos distritais. O que essas crianças estão fazendo hoje em casa? Gente, nós sabemos que o mundo está querendo engolir nossos jovens e crianças e adolescentes. Então eu peço à secretaria, encarecidamente à secretária Ana Paula, que reveja isso. Que a gente possa, junto com o governo do Distrito Federal, fazer com que essas 36 instituições que já estavam durante muitos anos atendendo, que possam voltar a atender. Batizado de Zona Verde, o projeto do GDF, que institui cobrança pelo estacionamento rotativo em áreas públicas, foi tema de uma comissão geral no dia 3. De acordo com o governo, a medida pretende desestimular o uso de carros particulares. Embora a ideia de desafogar o trânsito da capital agrade os parlamentares, os distritais criticaram a proposta por entender que ela prejudica moradores da periferia que ainda dependem do carro próprio. Na avaliação dos deputados e de representantes da sociedade civil, só é possível pedir que o cidadão deixe seu carro em casa, oferecendo um sistema de transporte público eficiente. Os debates travados ao longo da última semana são apenas uma amostra do que está por vir
após o recesso parlamentar. Quem garante é o presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz, que promete um segundo semestre bastante movimentado aqui no plenário da Casa. A expectativa é muito boa. Temos projetos extremamente importantes. Eu sempre destaco que o mais importante, né, tema dessa casa será o combate à violência contra a mulher, contra o feminicídio, isso de uma maneira muito incisiva. Temos projetos extremamente importantes, principalmente na área fundiária. Já temos a lei do parcelamento do solo, que já está na casa, então será discutido. Existem outros projetos, como o PDOT, LUOS, então o PPCUB, que é fundamental, e a gente acredita que, com base nisso, em outros projetos de deputados e do próprio Executivo, nós vamos ter um semestre extremamente promissor para a sociedade e para a população do DF. A CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa retomou os trabalhos na última semana. No dia 3 de agosto, o depoente foi o major da Polícia Militar, Flávio Silvestre de Alencar. Durante quase 4 horas, ele esclareceu sobre a denúncia que pesa sobre ele de supostamente ter facilitado a invasão na esplanada dos ministérios e em prédios públicos no dia 8 de janeiro. Na ocasião, o major era comandante interino do batalhão responsável pela segurança de parte da área central de Brasília, incluindo a esplanada e a Praça dos Três Poderes. Segundo o PM, ele recebeu na tarde do dia 7 de janeiro uma orientação verbal do coronel Casimiro para distribuir o efetivo policial na região e que não teve mais informações sobre o planejamento e outras possíveis condutas. Eu me recordo que no dia 4 de janeiro, numa quarta-feira, o coronel Casimiro ele me manda uma mensagem, né, o folder, né, tomada do poder pelo povo, ele manda para mim, só que ele fala para mim que a inteligência do primeiro comando regional estava ali averiguando, né, acompanhando, e que ele iria fazer ali o planejamento conforme fosse evoluindo a situação. Eu não posso ser leviano de falar que ele não fez planejamento, né? Mas o que de fato não foi me entregue no domingo nenhuma ordem de serviço e nenhuma escala de serviço dos efetivos. Durante o depoimento, os deputados exibiram um vídeo em que Flávio Alencar aparece fazendo um aceno para que alguns veículos da PM deixassem uma linha de contenção ao lado do Congresso Nacional, facilitando então o avanço dos manifestantes e, portanto, a depredação de prédios públicos. O major deu a versão dele sobre o episódio. E os senhores vão ver nas reportagens que eu faço esse aceno com a mão. Esse aceno com a mão não é para tirar a linha de choque, eu não dei essa ordem, como algumas reportagens de forma equivocada falaram de mim, eu não dei essa ordem. Estou chamando, fazendo esse movimento com o braço para que as viaturas entrem no comboio para que a gente possa entrar no Congresso e resgatar ali os policiais militares feridos e o comandante-geral. Quando eu saio com as viaturas, a linha de choque não é desfeita. A linha de choque permanece, não houve o recuo se dá por uma questão técnica operacional. Os deputados distritais também questionaram sobre uma mensagem do major postada num grupo privado de uma rede social no dia 20 de dezembro do ano passado, em que o PM comenta que, abre aspas, é só deixar invadir o Congresso, fecha aspas. Ele disse que a interpretação da frase está fora de contexto. Sim, eu falei mesmo aquela mensagem foi dita num grupo. Uma mensagem infeliz, Porém, presidente, a gente precisa contextualizar os fatos. Primeiro ponto, aquele grupo em que foi postado aquela mensagem infeliz, era um grupo que não era um grupo institucional, era um grupo lúdico. Aquela mensagem foi postada no dia 20 de dezembro. Nem imaginávamos que haveria o dia 8 de janeiro. O major Flávio de Alencar está preso por conta da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. Parte dos deputados da CPI consideram injusta a situação do militar, a quem prestaram solidariedade. Trabalhei com o major Flávio, tiramos muitos serviços juntos, né, serviço voluntário, serviço extraordinário também. Oficial exemplar. Tido dentro da corporação como oficial exemplar. Cumpridor de ordens. Eu vou dizer aqui, eu não sei nem por que o senhor está preso. Eu lamento muito que o senhor esteja preso.
Lamento pela sua esposa, lamento pelo seu filho. Mas não tem justiça que dure para sempre. Já o deputado Fábio Félix reforçou o que ele chamou de negligência no planejamento para combater as manifestações. Uma negligência completa da dimensão, da característica dessa manifestação e dos objetivos daqueles supostos manifestantes que estavam atuando naquele dia, inclusive preparados, inclusive agredindo agentes da Polícia Militar. Então é muito grave o que aconteceu do ponto de vista do planejamento. Uma negligência até ideológica para uma manifestação que já estava dado, já existiam as informações do objetivo dela, que era dar um golpe de Estado. O planejamento não foi executado porque não quiseram que fosse executado. Alguém não quis que o planejamento não fosse executado. Isso é decisivo para a linha de investigação. Quem é o responsável? A invasão aos prédios, presidente Chico Vigilante, teve apoio de dentro das forças de segurança. Infelizmente. Na próxima quinta-feira, 10 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, a Comissão Parlamentar de Inquérito ouve o delegado Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF. A CPI aprovou, entre outros requerimentos, um convite para o general Carlos José Penteado e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha, prestarem depoimentos. Ainda não há data para as oitivas. A privatização de espaços públicos é um assunto que sempre gera polêmica, e não é diferente aqui em Brasília, tanto que o tema foi debatido em 2 audiências públicas da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Um dos lugares previstos para concessão à iniciativa privada é a rodoviária do Plano Piloto e a Galeria dos Estados, pontos estratégicos para a mobilidade e a economia de Brasília. Aquilo é o coração do Distrito Federal. Ali passam centenas de pessoas diariamente. Nós temos dados que mais de 500 mil pessoas passam diariamente, e a importância da rodoviária para todos nós brasileiros e brasilienses. Nós estamos falando da capital federal, do coração da capital federal. O Tribunal de Contas do DF já autorizou a licitação para a privatização da rodoviária. No entanto, a concorrência deve cumprir algumas regras determinadas pelo órgão. Uma das exigências é a aprovação de uma lei distrital sobre a concessão do serviço público. Atualmente, tramita na Câmara um projeto de lei que trata do assunto. Outra condição é a elaboração de um parecer do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano, o CONPLAN. De acordo com a proposta do governo, a privatização está prevista para durar 20 anos e a empresa vencedora deverá investir 120 milhões de reais em 4 anos para reformar, ampliar e administrar o espaço. A concessionária deverá ser remunerada por meio da cobrança de taxas dos ônibus do sistema de transporte público, além da exploração de aluguel de salas e estacionamentos. Por outro lado, a empresa deverá pagar anualmente ao GDF, no mínimo, 2,5% do valor total de arrecadação. A privatização de um dos símbolos de Brasília preocupa parlamentares e comerciantes. Nós ficamos muito tristes quando a gente vê a rodoviária do jeito que está. Por que se deixou chegar nessa situação? Hoje nós temos ali praticamente banheiros que não funcionam, escadas rolantes que não funcionam, acessibilidade que não funciona. Existe uma situação socioeconômica muito triste lá. Nós temos, infelizmente, pessoas que estão morando na rodoviária. Outro equipamento público que pode ser privatizado é esse complexo esportivo de lazer do Guará, conhecido como CAV, um patrimônio cultural e histórico dos moradores da cidade. O CAV é um equipamento muito grande. Quando a gente pensa em CAV, a gente pensa que é só aquele ginásio. Na verdade, o CAV é todo um complexo ali que pega partes da cultura e partes do esporte, que são assim, uma coisa muito importante para o guaraense. O guaraense tem essa natureza mesmo de se envolver muito na parte da cultura e também com várias questões esportivas ali, que foi celeiro, inclusive, para atletas que se despontaram. No começo do ano passado, o GDF publicou um aviso de concorrência para as empresas interessadas logo após a autorização do Tribunal de Contas. A concessão vai alcançar o ginásio de esportes, o estádio Antônio Ottoni Filho, o clube da vizinhança e as áreas vizinhas, um total de quase 110 mil metros quadrados.
Com essa privatização, o governo estima um investimento de quase 32 milhões de reais no espaço esportivo. A concessão está prevista para durar 30 anos. A privatização do CAV está mais avançada, apesar das críticas de deputados e moradores do Guará. A questão da parceria público-privada nos preocupa, porque a sensação que a gente tem é que muitas vezes existe um sucateamento, uma falta realmente de incentivo realmente público para a manutenção desses equipamentos e com o passar do tempo que ficam abandonados e acaba se entregando para a iniciativa privada. O direito de ir e vir é garantido pela Constituição Federal, mas tem um detalhe fundamental para viabilizar esse exercício de cidadania: os recursos financeiros, também conhecido como dinheiro. O transporte público consome parte considerável da renda dos brasilienses, em especial dos idosos. Para tentar amenizar esse custo, uma lei distrital garante o direito à gratuidade para esse perfil da população. O governador Ibanez Rocha sancionou uma lei de autoria do deputado Chico Vigilante que garante gratuidade nos ônibus para idosos a partir de 60 anos. Até então, esse direito era válido para quem tinha 65 anos ou mais. Antigamente era só 65, né? Eu preciso trabalhar, né? Eu pego 2 ônibus. Eu venho de São Sebastião e tenho que pegar esse 143 aqui, são 4 ônibus no dia. Então, para mim, beneficiou. A economia é grande, né? Maria, ajuda muito. Trabalhei 30 e tantos anos, Teatro Nacional, começo, Banco Central, trabalhei tanto. Então agora eu tenho direito de ir para onde eu quiser de graça, né? Tô certo ou tô errado? O deputado Chico Vigilante acredita que a medida vai aumentar a qualidade de vida dos idosos e, consequentemente, aliviar a fila no sistema público de saúde. Nós temos milhares de pessoas aqui no Distrito Federal que completaram a idade máxima de 60 anos. As pessoas ficam em casa porque elas não têm condição de mobilidade. Termina adoecendo, encarecendo ainda mais o tratamento dos hospitais. Portanto, a partir do momento que essas pessoas têm a gratuidade da passagem, elas poderão ir a um parque, poderão visitar parentes, elas vão estar se movimentando e certamente melhora a condição de saúde delas. A Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que vai apresentar um estudo sobre o impacto financeiro no sistema, mas o deputado disse que os números não devem ser tão significativos para o orçamento. Na verdade, hoje, aqui no Distrito Federal, em virtude da tarifa técnica que existe, 70% do transporte público do Distrito Federal já é financiado com dinheiro público. Portanto, o impacto aí é mínimo e não vai encarecer em nada para o usuário do sistema. Dados da Secretaria de Transporte e Mobilidade informam que a frota de ônibus no DF é de quase 3 mil veículos. O sistema chega a registrar 1.300.000 acessos em dias úteis. O público entre 60 e 65 anos, beneficiado com a nova lei, é responsável por 252 mil passagens por mês. Para desfrutar do direito, basta apresentar ao motorista um documento oficial com foto. A multa pelo descumprimento é de R$ 495, podendo dobrar em caso de descumprimento. O GDF disponibiliza a central de telefone 162 para denúncias e reclamações. Vale lembrar que a lei continua valendo para pessoas com deficiências e seus acompanhantes, desde que também apresentem documento oficial com foto. O drible na quadra mostra o talento de Isabela, uma menina de apenas 10 anos de idade que já sonha alto quando o assunto é seguir carreira no esporte. Eu gosto de basquete desde pequenininha, então eu acharia muito legal ser jogadora de basquete. Eu vejo todos os jogos de basquete do Cerrado e vejo todos os jogos de basquete do Flamengo. Ou seja, e esses dois times me fazem inspirar muito no basquete, então eu acho que seria muito legal ser uma jogadora. E se depender do crescimento da participação feminina nas competições esportivas, Isabela tem chances de realizar esse sonho. Nas Olimpíadas de 1996, apenas 34% dos competidores eram do sexo feminino. Já nas Olimpíadas de Tóquio, a última realizada em 2020, as mulheres chegavam a praticamente metade do total de atletas, 48%.
Mas quando o assunto são os cargos de liderança das equipes competidoras, elas ainda estão longe de ocuparem os mesmos espaços. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, a cada 10 treinadores que vão aos Jogos Olímpicos, apenas uma é mulher. Técnica do time Cerrado Basquete, Eula reconhece os desafios para as mulheres quando o assunto é a participação feminina nos esportes. Tem muitas diferenças que acabam, na minha opinião, excluindo o esporte feminino. A começar a falar de patrocínios, por exemplo. Você vê os patrocínios altos para as equipes masculinas, principalmente dentro do esporte de alto rendimento. Atualmente, a Câmara Legislativa discute um projeto de lei de autoria da deputada Jaqueline Silva, que institui a política distrital de apoio e incentivo à mulher no esporte. O projeto prevê ações como capacitação continuada para mulheres atletas, ampliação da representatividade feminina nos cargos técnicos e diretivos do esporte distrital e entre as equipes de arbitragem, além da destinação preferencial de 50% dos valores de patrocínio ou doação no apoio a projetos desportivos para modalidades femininas. A gente percebe, estamos vivenciando tudo isso, Nós temos aí as mulheres arrebentando em uma Copa, no futebol, que a gente entende que é, inclusive, uma atividade mais direcionada para os homens, mas a gente está provando que nós mulheres temos sim potencial. Então a ideia dessa lei é a gente valorizar, fomentar, como eu disse, e auxiliar, garantindo às mulheres, essa valorização e condições melhores para elas. E o esporte pode ser uma prática transformadora na vida de uma jovem. Yara tem 12 anos e se inspira em uma atleta da família. Minha irmã mais nova, ela participa, ela pratica o basquete, que é o esporte que ela mais ama nesse mundo. Ela sonha em ser jogadora de basquete e eu queria ajudar ela a realizar esse sonho. E eu queria tentar realizar junto com ela. Eula reconhece a importância do basquete na sua vida como mãe e como atleta. O esporte em si, para mim, falando do basquetebol também, é uma ferramenta poderosa, que tem um poder muito grande de transformação do ser humano. Eu tenho um lema que eu falo, eu educo por meio do esporte. Então, eu faço isso por meio do basquete. Então, assim, eu formo atletas, formo cidadãos, eu não educo só para dentro das 4 linhas. Tudo que a gente trabalha aqui, mesmo através dos educativos e fundamentos, a gente está sempre falando de valores, o respeito, o companheirismo, a determinação, a força de vontade. Imagens estáticas, mas que exalam movimento nos mais diferentes ângulos. Nelas, acrobatas e bailarinos surgem congelados no clímax de coreografias urbanas. Um verdadeiro casamento entre o eterno e o efêmero. Esse aparente paradoxo dá o tom da exposição Corpo em Movimento, a coreografia da luz, da fotógrafa Júlia Salustiano, que fica em cartaz na Câmara Legislativa até o dia 1º de setembro. Uma receita de contrastes moldada durante os 3 anos dedicados pela fotógrafa ao projeto. O retrato sempre foi um tema que me agradava muito, fotografar, sempre foi sobre retratar pessoas. E eu tinha uma dificuldade de dirigir essas pessoas, E aí eu resolvi estudar a expressão corporal para entender melhor a movimentação do corpo, para melhor dirigir as pessoas nos retratos. E quando eu iniciei o projeto, eu percebi que era um tema que me entusiasmava muito fotografar. Porque tem esse desafio, da gente congelar o movimento, E no caso da dança, por exemplo, você tem um momento específico para retratar o desenho que forma um determinado movimento, Mas a beleza do trabalho de Júlia não resulta apenas de um clique no momento certo. O apuro fotográfico também é visível na composição de cada cena retratada. Nas imagens, o concreto é palco e testemunha da fusão entre dança e arquitetura. Eu acredito que eu tenha já uma influência, porque a minha mãe é arquiteta, então... E nascendo em Brasília também, a gente já está cercado por essa arquitetura modernista. Então, eu acho que eu já tinha uma sensibilidade para essa percepção da arquitetura. E
nesse processo criativo dos ensaios, a gente tinha muito isso. O local escolhido pautava o que vinha da criação em seguida. Para perpetuar as performances, Júlia não trabalhou sozinha. O ingrediente principal foi providenciado pela expressão dos corpos de acrobatas e bailarinos, alguns vindos de renomadas companhias de dança. Acostumada a trabalhar de forma solitária atrás das câmeras, a fotógrafa gostou da experiência de criar de forma coletiva. Eu acredito que isso foi uma das coisas que me capturou nesse trabalho, porque eu já trabalhava, na época que comecei esses ensaios, eu trabalhava com uma fotografia de casamentos, que é uma coisa mais roteirizada, né? A gente segue ali uma cerimônia que tem momentos específicos. E quando eu fui iniciar esse projeto, já era uma concepção diferente, porque junto ao artista a gente pensava no espaço, no figurino e também no momento do clique, na luz, né? Então, na verdade, tinha que harmonizar tudo isso. E isso é muito instigante mesmo, na hora da criação. Raquel é uma das dançarinas eternizadas pelas lentes de Júlia. Ela colaborou com a concepção do próprio retrato e também se apresentou durante o lançamento da exposição na Câmara Legislativa. Além da fotografia, ela guardará para sempre na memória as recordações desses momentos. Dá para perceber o quão diferenciada a Júlia é nesse olhar dela para as acrobacias, para o movimento. Então foi muito legal, tanto o ensaio em si, porque essa foi uma das fotos que a gente fez naquele dia, foram várias outras. E a construção dos movimentos, sabe? E ver o resultado logo na hora que ela tira e já ver como ela conseguiu captar o nosso movimento foi, assim, de muita alegria. E ver esse quadro, ver, na verdade, essa exposição toda dá muito orgulho e também muita alegria por ver o trabalho concretizado para que outras pessoas tenham acesso e para que outras pessoas também vivenciem e degustem dessa cultura que a gente tem, tanto na fotografia como no movimento, na dança, nas acrobacias. A exposição foi inaugurada no último dia 1º, em plena retomada dos trabalhos parlamentares na Câmara Legislativa. A beleza da mostra encantou a todos os que passaram pelo foyer da CLDF, dos visitantes aos deputados distritais. Sensação boa, né? Começar os trabalhos com uma mostra como essa, trazendo a cultura para dentro da Câmara Legislativa, é sinal de orgulho. Não só para mim, mas para todos os parlamentares. Essa casa ela tem um dever de fomentar a cultura do Distrito Federal. Portanto, eu vou aproveitar o programa e chamar o público, né, o povo do Distrito Federal, para vir acompanhar aqui não só esse trabalho, mas os outros que também certamente essa casa estará trazendo para apresentar aqui para a nossa população. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.